boa noite a todos os presentes aqui e boa noite aos presentes virtualmente pela sala Zoom. Meu nome é Renato, sou professor do Departamento de Filosofia e tenho a honra e o prazer de anunciar aqui o Padre Paul como nosso palestrante de hoje. O Padre Paul vem há muito tempo, como muitos de vocês sabem, organizando o seminário Ciência e Religião, ou melhor, religião e ciência, e em algumas oportunidades nós temos, em alguns momentos nós temos a oportunidade de ouvir falar sobre esse tema que ele domina tão bem. E hoje, particularmente, teremos a grande chance de ouvir o Padre Paul falar sobre o tema da matemática, que é o seu tema de especialização acadêmica. Então, é realmente uma grande oportunidade que eu espero que todos vocês aproveitem. O nome da palestra de hoje é O Infinito na Matemática, na Física e em Deus. Bom, sem mais delongas, eu queria novamente agradecer ao Padre Paul por tantos anos organizando esse seminário tão interessante e pela sua disponibilidade em apresentar para a gente esse tema. Eu gostaria de agradecer ao professor Renato, não só pela amizade, mas também porque o projeto que ele tem da Fundação Templeton, How Emotions Inform Religion, eles têm apoiado esses seminários. Muito obrigado, Renato. Agora, começando no tema o infinito na matemática, na física e em Deus. Há tempos, pessoas falam comigo achando que é estranho eu ser padre e matemático. Acho que tem um conflito. E há tempos eu estou pensando como poderia falar e apresentar algo para mostrar que não tem conflito. Tem várias outras possibilidades, por exemplo, a beleza na matemática e na fé, ou a busca da verdade na matemática e na fé, ou também a importância da intuição em ambas. Mas eu pensei usar a questão do infinito na matemática, na física, em Deus. Então, tem as três disciplinas, matemática, física, e vou falar da teologia da fé cristã, porque afirmamos que Deus é infinito. E eu espero que o sentido do infinito, a matemática e na física, possa iluminar um pouco a presença, o significado de Deus, iluminar a fé. Tem algumas linhas de investigação, ver os conjuntos infinitos na matemática e como outros temas de infinitos na matemática. E a pergunta, será que existe o infinito na física? E o que queremos dizer quando dizemos que Deus é infinito? Então, na matemática, o infinito na matemática tem vários sentidos. Por exemplo, figuras geométricas como triângulo, círculo, quadrado, podem ser de tamanho diferente no plano, arbitrariamente grande ou pequeno. Isso na geometria euclidiana. Tem outra geometria hiperbólica que não é verdade, tem o triângulo máximo. Mas o plano euclidiano, a Terra, são infinitas. Mas uma coisa impressionante e surpreendente que o Georg Cantor, matemático final do século XIX, descobriu é que tem conjuntos infinitos de tamanhos diferentes. Não é só um conjunto ser dentro de outro, como subconjunto,
mas eu vou explicar mais adiante que realmente são tamanhos diferentes. E outra coisa que a matemática, outra maneira que a matemática entra é sequências infinitas. Uma sequência pode convergir, mas sem realmente chegar. Vai para o infinito, mas não chega. Então, passando adiante. Então, será que o infinito existe na física? Parece que não. Que não permite coisas absolutamente grandes ou pequenos. Mas o universo visível, embora muito, muito grande, é finito. Do lado pequeno, moléculas são feitas de átomos, átomos de prótons, prótons, nêutrons e elétrons, mas prótons e nêutrons são feitos de quarks. Até agora, não sabemos se há algo menor que os quarks. Mas há um tamanho Planck que é um tamanho mínimo na física, mas eu não vou explicar isso, principalmente porque não entendo. Agora, quando dizemos que Deus é infinito, quer dizer que Ele, além de toda limitação, Deus é sempre maior. Deus é eterno, mas isso não significa que Ele continua na extensão do tempo, mas que Ele vive no momento instantâneo que é independente do espaço-tempo. Ele é presente nesse momento presente, mas em todo o tempo, todo o espaço. E como Criador, está presente e atuando. Agora, nosso ponto de vista, vou apresentar algumas ideias atuais na matemática física e na teologia. Vou apresentar a matemática e física, acho que são conhecidos. Na teologia, vou apresentar as ideias sem tentar prová-las. Mas deve-se perceber a coerência da posição teológica. Então, dá uma visão positiva, alegre e verossímil da realidade. Então, vamos para o infinito na matemática. O conjunto N de números naturais, 0, 1, 2, etc. Às vezes não considera 0 o número natural, mas se você está contando o número de bolas numa caixa, pode ser que não tenha nenhuma. Então, 0 realmente devia ser considerado natural, embora fosse tratado posteriormente. Temos também o conjunto Z de números inteiros. Vem Itzal, em alemão, outros alemães fizeram tantas contribuições para a matemática. E também o conjunto infinito R de números reais, que corresponde, como se vê aqui, aos pontos na reta. Agora, na matemática, tem conjuntos infinitos, os pontos no plano, retas no plano, círculos, triângulos, muito mais. Mas o que é surpreendente é que tem tamanhos diferentes de conjuntos infinitos. Por exemplo, vamos ver adiante que a gente pode dizer que uma aplicação, uma função que vai de um conjunto A a um conjunto B, vamos chamar de uma correspondência bionímica. Se dois elementos diferentes de A vão para elementos diferentes de B, e sabe, para todo elemento de B, todo elemento de B vem do elemento de A. Então, essa é uma correspondência bionímica. E falando informalmente, vou dizer que os conjuntos são equivalentes, ou têm tamanho equivalente. Por exemplo, vou mostrar agora que os números naturais, N, e os pontos os inteiros são equivalentes.
E a definição da correspondência bionímica será feita assim. F de 0 será 0. Para N positivo e par, divisível por 2, vamos fazer Fn igual a N sobre 2, dividido por 2. Se N é maior que 0 e é impar, vamos pegar o negativo e N mais 1 sobre 2. E agora é possível verificar que dois números naturais diferentes vão para números diferentes. Isso é fácil de verificar. Por exemplo, 0 é o único número que vai para 0. E os números pares vão para números positivos. Os ímpares, os pares positivos, os ímpares positivos vão para números negativos. Então, pode verificar, né? Eu vou falar mais disso. Então, N e Z têm o mesmo tamanho. Se você considerar os números racionais, P sobre K, onde P e K são inteiros e K é diferente de 0, pode mostrar que também é equivalente a números naturais. Poderia colocar P e K no plano, o ponto com coordenadas P e K. E poderia encontrar uma maneira de fazer uma espiral, passando por todos esses números. E cada vez que você vem ao P sobre Q, que não foi contado ainda, você terá de colocar esse. Mas assim, pode colocar os racionais numa ordem assim, correspondem aos números naturais. Você pode colocar os números racionais numa lista correspondendo aos números naturais. Agora, se temos um conjunto arbitrário A, podemos considerar todos os subconjuntos. O conjunto P de A e todos os subconjuntos P, talvez para partes de A. Por exemplo, se A tem 3 elementos, 1, 2 e 3, P de A tem o conjunto vazio, que é o primeiro símbolo aqui, tem conjuntos com só 1, só 2, só 3. Depois tem 3 conjuntos com 2 elementos e conjunto propriedade próprio A, que dá 8 conjuntos. É possível ver que o número de conjuntos é exatamente 2 à potência 3. Porque para fazer o subconjunto, para qualquer elemento, pode incluir ou não. Então, 2 vezes 2 vezes 2 para o conjunto A. Mas para qualquer em que, nesse caso, é claro que P de A tem tamanho maior que A. Mas podemos mostrar isso e vamos fazer isso mais adiante. Para qualquer conjunto B, o conjunto de subconjuntos é maior nesse sentido, não é equivalente. Então, há tamanhos diferentes, então sempre tem um conjunto infinito maior. E é surpreendente, mas verdadeiro. Agora, olhando para a teologia, Deus é sempre maior do que o nosso conceito. Tem na matemática mudança de escala. Vamos ver isso mais adiante com o que é chamado conjunto Juliano. Mas um triângulo, por exemplo, na geometria euclidiana, pode aumentar, pode diminuir arbitrariamente. Agora, tem figuras autossemelhantes. Uma é a curva de Koch, também conhecida como curva floca de neve, que vamos ver no instante. Que é a construção da curva de poder passar. Ótimo. Então, à direita, se vê os primeiros 4 passos para construir o conjunto de Koch. Começa com um triângulo equilátero e em cada aresta, corta em 3 pedaços iguais
e no pedaço no meio, se coloca um triângulo equilátero. Então, isso vai dar a segunda etapa, a estrela de Davi, tá certo? E faz isso de novo, você tem a terceira desenho. Mais uma vez, a quarta vez. Vai continuando, não dá para perceber a quarta etapa é quase, parece quase igual à quinta, etc. Mas no limite temos a curva de Koch. E pela maneira que é construída, se você pega em qualquer etapa uma aresta e pega em outra etapa outra aresta, no final, o resultado a partir das duas arestas vai ser exatamente a mesma coisa, tamanhos diferentes, mas uma fica em cima da outra perfeitamente. Então, isso é o que dizemos de autossemelhante. Então, vamos passar à física. O universo visível é finito, embora muito grande. Tem extensão finita, uma quantidade finita de matéria, uma idade finita desde o Big Bang. Não sabemos se tem sentido falar de antes do Big Bang, mas o início de tudo que a física estuda é o Big Bang. Então, será que existe algo além do horizonte de Hubble? O horizonte de Hubble é a distância de qual, se um fóton foi emitido logo depois do Big Bang, quando os fótons começavam a circular, e se essa fóton está chegando a nós agora, então a posição onde começou é o horizonte Hubble. Mas o universo está se esticando como uma folha de borracha sendo esticada. Então, interessante que essa distância, essa posição continua emitindo fótons, mas não vão chegar a nós, porque o espaço intermediário aumentou de tamanho. Então, isso é interessante que você pode ver uma galáxia no limite, antes do horizonte Hubble, e no futuro essa galáxia vai desaparecer. Bom, então, essa é a infinitude da física. E será que tem alguma coisa além do horizonte Hubble? Tem a teoria de multiverso, e assim como houve o Big Bang aqui, poderia ter outras explosões em outras partes, poderia ter espaço bem além do nosso universo visível. Numa estimativa, o número possível de bolsões de universos é 10 à potência 500, ou seja, 1 seguido de 500 zeros. E é um número incrivelmente enorme. Outra coisa que percebemos, o fine tuning, a maneira que o universo parece ser exatamente calibrado para que a vida possa existir. Tem muitos exemplos disso, não vou poder falar em detalhe, mas, por exemplo, a relação entre a força do eletromagnético e a força da gravitação, a diferença é mais ou menos 10 à potência 36, mas se fosse um pouco maior, um pouco menor, não teríamos a química que permite a vida. E, então, a pergunta é, o que determinou essas constantes da natureza que permitem a nossa existência? E se você imagina 10 à potência 500 universos diferentes, com constantes da natureza diferentes, então é bastante razoável
que um deles teria o mesmo resultado do nosso universo. Mas ainda tem outro ponto, além disso, porque as leis da natureza, as leis parecem estáveis, e essas leis são extraordinárias para permitir a química, a bioquímica, a vida. Então, mais uma vez, o universo em que vivemos, muito especial para a nossa vida. No Big Bang, depois do Big Bang, foram formados prótons e nêutrons, átomos de hidrogênio, deutério, e um pouco de lítio, que tem 3 prótons. Mas os outros elementos químicos são formados em estrelas gigantes que explodem, fazendo supernovas, levando alguns bilhões de anos. Depois dessa explosão, novamente, poeira se junta, formando corpos, e temos estrelas e planetas de novo. E parece que, no nosso caso, nós estamos na terceira geração, somos feitos de matéria fóssil. Mas isso, então, exige vários bilhões de anos. A idade do universo não poderia ser muito menor para que nós estejamos aqui. Temos que ter um universo com tanto tempo, mas tem que estar em expansão. Se parava de expandir, a gravitação faria entrar em colapso e não teria futuro. Então, tem que ser tão grande como está. Mas também, se a matéria, as partículas fossem muito poucas, não haveria possibilidade de formar aglomerações. Então, tem que ter tanta matéria. Então, no universo visível, se vê, mais ou menos, que tem centenas de bilhões de galáxias, cada uma com mais de 100 bilhões de estrelas. O universo é enorme para nós existir. Não é infinito, mas vamos dizer que é perto do infinito, com abuso de linguagem. Então, tem sinais do amor de Deus. Como falei, esse universo expandindo, sem entrar em colapso, tem que ser tão grande, tem que ter tanta matéria, e tem as propriedades que permitem a nossa existência, a bioquímica. Também poderia falar mais sobre propriedades da Terra. A Terra não pode ser muito mais perto do Sol, nem muito mais distante. O Sol está em uma certa parte da nossa galáxia, Via Láctea, onde tem mais elementos pesados para permitir planetas como a Terra feitos de rocha. Mas, deixando isso, o universo é o lar do ser humano, do homem. Essa é a frase do grande físico John Wheeler, uns 50 anos atrás, quase 50 anos atrás. Agora, em tudo isso, nós vemos sinais do amor divino. Deus criou as coisas para permitir tudo isso. Deus acompanha esse processo de evolução, mas Ele que colocou isso em andamento. E é impressionante como essas leis da natureza são tão maravilhosas, tão frutíferas, não são caóticas. Eu poderia imaginar se fosse arbitrária. Então, acho que as próprias leis da natureza são um sinal do amor e bondade do Deus Criador. Queria mencionar uma coisa interessante, que quando era menino, eu falava disso, o paradoxo de Olbers, um astrônomo que teve isso. Se o universo fosse infinito e não mudava,
Então, quando você olha no céu, em qualquer direção, talvez extremamente longe, teria uma estrela nessa direção. Na medida que a estrela fosse mais distante, ocupa um espaço menor da esfera, da nossa visão. Então, a luz chegando dessa estrela seria tão intensa nesse ângulo sólido muito pequeno como o Sol. Então, todo o céu seria tão brilhante como o Sol. Isso mostra que o universo não pode ser de estado estacionário e infinito. Agora, a física talvez não tenha infinito, mas tem números grandes. Uma estimativa que eu vi recentemente, o número de partículas elementares seriam os elétrons e os quarks. Mas, se não me engano, não é isso. Então, nesse universo, até o horizonte Hubble, seria 3,28 vezes 10 à potência 80. Esse número não há dúvida aproximadamente disso. Agora, outro número maior, o grande físico e matemático Roger Penrose, considerando que o universo visível fosse somente um buraco negro enorme, estava calculando a entropia, e eu não sei exatamente como fez as contas, mas ele chegou ao número que ele coloca no livro, novamente do Imperador, de 10 à potência de 10 à potência de 123. Esse número é além de que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Mas não é infinito. E o infinitamente pequeno, como falamos, os quarks até agora não se sabe se pode ter alguma coisa menor que compõe o quark. E também tem o espaço de Planck, que na física parece que é o mínimo. Bom, então parece que na física não tem nem infinitamente grande, pelo menos o que vemos, nem o infinitamente pequeno. Agora eu queria passar a questão de Deus dos filósofos, sem pensar na revelação. Embora não existem filósofos que não tenham ouvido falar da fé judaico-cristã. Então, a filosofia pode ser contaminada, digamos. Mas tem que haver um ser que existe necessariamente. Na lógica normal, a gente fala uma coisa é ou não é. Mas na lógica modal, uma coisa pode ser necessária, não só verdade, mas é necessário. E outra pode ser, talvez não sabemos se é verdade ou não, mas pode ser possível. Então, a possibilidade e necessidade pertence à lógica modal. E, nesse sentido, é razoável afirmar que tem que ter algo que existe necessariamente, porque senão tudo seria independente de outra coisa para existir. E, por ser necessário, não deve mudar, porque para ser necessário, teria que ser necessário como é. Assim, não pode ser material, porque matéria está em contínua mudança, mudando constantemente. Então, o universo todo não pode ser esse ser necessário. Acho que muitos ateus pensam que o que existe, existe. É só. Mas nessa análise não faz sentido. Agora,
esse ser necessário chamamos de Deus. Terceiro é o argumento. Santo Tomás de Aquino tem 5 vias para conhecer a existência de Deus. E esse é o argumento de necessidade e contingência. E ele diz, depois no final desse argumento, isso que identificamos como Deus e conhecemos como Deus. Agora, nessa continuação da filosofia, esse Deus tem que ser infinito no sentido que nada pode limitá-lo. Agora, o espaço e o tempo existem por ele e ele tem que estar presente constantemente em toda parte, em todo o tempo. Mas não existe no tempo nem no espaço. É fonte de tudo e a sua presença criativa conhece a tudo. Isso é impressionante porque significa que ele, e do nosso tempo, antes de eu decidir o que eu vou fazer amanhã, Deus já sabe. Já não é correto. Antes, Deus sabe, porque Deus existe no momento presente, fora do tempo. Isso é um paradoxo. Como posso ter livre-arbítrio? Deus sabe, mas Deus, o Criador, em certo sentido, observa a criação. E é interessante observar que esse paradoxo de livre-arbítrio é igualmente complicado, difícil para o ateu, porque como pode existir com a livre-arbítrio? É um mistério. Tem 3 maneiras de falar de Deus. Isso entra um pouco na tradição cristã, mas também vale para essa análise filosófica. Quando dizemos que Deus é bom, ou Deus é poderoso, Deus é inteligente, é análogo a essas propriedades em nós. Isso é chamado em latim via affirmationes, afirmando uma propriedade de Deus. Mas Deus não é como nós. Então, a bondade, o poder, a inteligência dele não são como nossas qualidades. São muito maiores. Então, a gente diz, Deus não tem bondade limitada como a eu tenho. Então, essa via negaciones, de dizer que não é semelhante a nós. Mas depois, Deus tem essa qualidade no grau infinitamente maior. Havia eminência, a maneira de falar. Deus sempre maior, como coloquei em latim, Deus sempre maior. Agora vamos passar a outro aspecto do Deus, a fé cristã. Deus que se revela Trindade, Pai, Filho e Espírito. Deus que é completo e feliz em si mesmo. Não precisa de nada, infinito, sem limites. Deus nos cria não para ele ganhar alguma coisa, mas por amor a nós, para que nós possamos ter a felicidade. E essa felicidade máxima fica em amar a Deus e amar-nos uns aos outros. A compaixão e o amor de Deus para nós também são infinitos. Sabemos isso, que Deus perdoa nossas falhas e que Deus quer nos levantar quando caímos. Agora, o fundamento da fé é a revelação, não é simplesmente o raciocínio. É uma fé histórica. Deus se revela na história. Deus chamou Abraão primeiro, no capítulo 12 de Gênesis, que contexto. O que vem antes do capítulo 12 é mais ou menos lenda. Tem alguns elementos de história, mas principalmente lenda. Mas Abraão era uma pessoa que existiu, que Deus chamou. Isaac, o filho dele, Jacó, que mudou o nome para Israel, Moisés. Depois, chegando na Terra Santa, os juízes que governavam Israel,
e depois muitos profetas ao longo do tempo. E eles previram a vinda de Jesus. O Filho Divino de Deus se encarnou no seio de Maria, ele é Jesus de Nazaré. Levou 3 séculos para os cristãos chegarem a um consenso unânime que Jesus era Deus e era homem. E Jesus renovou essa aliança antiga do Antigo Testamento. Ele ensinou, escolheu os apóstolos para formar a igreja, para renovar a aliança. E a vida e o ensino dele nos inspira, nos leve a concordar, a querer estar com ele. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou, e nisso nós temos a vida nova. A Igreja Católica continua realizando a redenção através dos séculos, apesar de muitas falhas. E as outras igrejas também, cristãs também, ajudam. Então, o Deus da fé e o Deus dos filósofos são o mesmo. O Deus da fé judaico-cristã histórica se identifica com Deus dos filósofos. E isso se vê quando Deus chamou Moisés, ele viu a sarça ardente e se aproximou. Deus disse: tira as sandálias da terra santa, sagrada. E Moisés foi enviado por Deus ao povo de Israel, povo cativo, escravo, e ele perguntou: como posso dizer para eles quem me enviou? E Deus deu o nome. Eu sou Javé. Eu sou quem sou. É uma forma de hebraico arcaico que significa isso. É aquele que existe por si mesmo. É o ser necessário e infinito. Isso, na revelação, vemos a identificação. E ele é a fonte de todo ser, é criador. Então, tem um paradoxo da cruz na nossa fé. Deus criou o ser humano com livre-arbítrio, sem qual não poderíamos amar. Mas o ser humano abusou da liberdade, criando o mal no mundo. E o mal, o pecado, levaram Jesus à cruz. Se ele não tivesse homens pervertidos e maus, não teria acontecido. E ele se ofereceu por nossos pecados. Jesus nos amou até o fim, como diz no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. O início da segunda metade do Evangelho, o livro da glória. Tem esse paradoxo da cruz, mas há paradoxos mistérios na matemática também. A lógica matemática é um bom exemplo. Tem um limite inerente, como mostrou o chamado Teorema da Incompletude de Kurt Gödel, que fez uma palestra em Viena em 1931, se não me lembro bem, com muita gente do Círculo de Viena, presente muitos matemáticos famosos e eminentes, e ele mostrou o seguinte: qualquer formulação da matemática, e tem que ter 4 elementos. Primeiro, tem um alfabeto finito de símbolos. As letras, símbolos para parênteses, abre, fecha parênteses, implica, negação, coisas assim, pode ser para todo, ou existe, esses símbolos. Número finito. Depois, há regras, há número finito de regras para determinar se uma sequência finita de símbolos é well-formed, é bem formada, é uma proposição. Depois disso, tem que ter um número finito de proposições que são colocadas
Então, tem que ter um número finito de símbolos, um número finito de regras, um número finito de axiomas e um número finito de regras de inferência. Por exemplo, se temos 3 proposições A implica B, então concluímos B. Esse tipo de coisa. Ou se a proposição, então, se tiver uma proposição para todo x, B vale, B de x vale, então temos A, podemos concluir P de A. Então, essas são as regras de inferência. Número finito também. Então, suponha 2 coisas desse sistema. Primeiro, é consistente. Não pode demonstrar nenhuma proposição P e também a negação de P. Consistência. E vamos supor que é suficientemente elaborado, complexo, para falar dos números naturais e das propriedades de soma e produto delas. Então, o que Gödel conseguiu fazer é mostrar que esse sistema terá uma proposição bem formada que não é teorema, mas ele concluiu, mostrou que era verdade. Essencialmente, a proposição diz que eu não tenho prova. Eu não tenho prova. Então, se tivesse prova, seria verdade, porque o sistema é consistente. Então, não pode ter prova. Mas se não tem prova e diz eu não tenho prova, é verdade. Agora, isso seria um círculo vicioso. O que ele fez foi traduzir os círculos, as proposições, os axiomas, regras de inferência em números matemáticos. Então, tem a proposição que tem um número matemático e o que a proposição afirma que a proposição com esse número matemático não tem prova. Então, evitou o círculo vicioso. Então, foi formidável. Isso mostrou uma falha inerente na lógica matemática. Então, outro paradoxo ou mistério da matemática é chamado hipótese do contínuo. Eu já, mais adiante, vou mostrar que o conjunto de números naturais e o conjunto de pontos na reta, do R, não são equivalentes. O R é maior que N, tamanho maior. A hipótese do contínuo é a pergunta: será que pode ter um conjunto intermediário que não é equivalente nem a N nem a R, mas é que é maior que N e menor que R? A hipótese do contínuo afirma que não existe. E foi demonstrado que com as regras do conjunto, a teoria de conjuntos aceitos em geral, não pode nem provar falsa essa hipótese. Será que tem alguma maneira de decidir se é verdadeira ou falsa? É um mistério. Há paradoxos mistérios também na física. A complementariedade da luz, tendo partícula e onda, isso é explicado pela infraestrutura matemática. Mas depois, a equação de Schrödinger, para descrever a evolução do sistema, é determinista no espaço de funções ondas. Mas, quando você faz uma medida entre colapso e
esse processo de colapso não é determinista, tem uma probabilidade só. Então, o que determina isso? E como se entende isso? Isso é um grande mistério ainda hoje em dia. Talvez alguém vai conseguir explicar isso. Esperemos. Mas, por enquanto, é muito complicado. Outra coisa é que o emaranhamento, que é se você tem a criação de uma partícula e antipartícula no vazio e se afastam, então se você mede, digamos, o spin de uma das partículas, instantaneamente o outro partícula tem o spin oposto. Isso é outro mistério. Então é importante porque mistérios e paradoxos não são somente na fé, mas nas ciências. Agora eu queria passar a sequências e limites da matemática. O infinito pode ser algo não realizado, mas tendendo para o infinito numa sequência. Por exemplo, números x0, x1, etc. podem tender para o infinito. Seria um infinito não atual, mas em potência. Ou como tendência. Por exemplo, pega a sequência de Fibonacci, Leonardo da Pisa, acho que século XIV, e era filho de Fibonacci. Então, ele que criou essa ideia. Começa com 0 e 1. E cada número seguinte é a soma dos dois predecessores. Então, 0 e 1 é 1, 1 e 1 é 2, 1 e 2 é 3, 2 e 3 é 5, e assim por diante. Então, essa sequência claramente tende ao infinito. Mas, se a gente faz os quocientes, um termo dividido pelo termo anterior, por exemplo, x1 sobre x0 é 1. Desculpa, está um erro. x1 sobre x0 não existe. Zero, não pode dizer. Mas x2 sobre x1, bom, os números são errados. É x2 sobre x1 é 1, x3 sobre x2 é 2, e assim por diante. Mas tem uma sequência de quocientes, e essa sequência converge a um número que pode se calcular. É conhecido como φ, como a razão áurea, a raiz de 5, a explorada de 5 mais 1, a soma dividido por 2. E esse é o número que para um retângulo, é o retângulo mais agradável com essa proporção. Outra sequência, menos 2 mais 2, etc. Uma sequência que não tem limite, não converge em nada. Agora, convergência também existe na teologia. Não? Todos nós estamos caminhando, procurando seguir Jesus e convergir para a vida plena em Deus. Jesus é o caminho. Procuramos viver os valores de Jesus e segui-lo. E assim, pela graça de Jesus, que é livremente dado, nós vamos convergindo para a plenitude da vida eterna. Agora, tem convergências de somas infinitas. Por exemplo, aqui, pega essa soma Sn e a soma dos primeiros n recíprocos de quadrados. E se a gente pega o limite de Sn, quando n tende para o infinito, dá o número π sobre 6. Isso é impressionante. Eu tenho uma história de um matemático estava contando para o amigo certas coisas da matemática e a pessoa estava dizendo, isso é difícil acreditar. Então, finalmente, o matemático mostrou essa equação e disse, o que é π? Π é a razão
entre o tamanho da circunferência de alma, eu disse, agora não acredito mais nada. Então, é impressionante. Agora vamos considerar números complexos. Estou querendo chegar ao fim. O número complexo Z é da forma x mais y vezes i. X e y são números reais. E i é o número que a gente cria. Supõe que existe, cujo quadrado é menos 1. Porque nenhum número real, todo quadrado é maior ou igual a zero. Então, não pode ser menos 1. Mas a gente cria isso. E podemos somar e multiplicar números complexos. Como estou mostrando aqui, o x mais y mais x' mais y' dá o que tem à direita. Para multiplicação, vamos examinar x mais y' vezes x' mais y' tenho x vezes x', tá certo? Agora também tenho y' vezes y'. O que isso vai dar? Tem dois fatores i que dá menos 1. Então vai dar menos y'. E os outros têm x'y mais x'y'. Então podemos multiplicar. Tem, surpreendentemente, as mesmas propriedades de comutatividade e associatividade. Tem quocientes e não é zero, etc. Então, vamos considerar uma equação com esses números complexos. F de z igual a z ao quadrado mais c, onde c é o número complexo fixo. Então, isso vai dar nos conjunto Julia. Com c fixo, para cada ponto z0, vamos fazer f de z0, f de z0, f de z0. Eu fiz um pouco daqui. F de z0 seria z0 ao quadrado mais c. F quadrado, f de z0 é mais complicado. Depois fazendo f3 vezes f4 vezes fn de z0. E o que acontece? Então, 1.z0 pertence ao conjunto Julia para a constante C complexa, se todos os pontos Fn vezes Z estão numa parte limitada no plano. O plano, porque o número complexo é um ponto no plano. Então, os que pertencem, que ficam no número finito, no espaço finito, se a C é tal que fica no número, desculpa, se para determinado C, a gente considera os Z0s, que geram uma sequência que sempre fica no conjunto, numa área limitada, temos o conjunto Julian. Então, vamos ver. Aqui são algumas imagens de conjunto Julian que eu peguei na internet. Acho que bonitos. E aqui tem outro. Aqui para C igual a 0,3 mais 0,6 vezes I. Tem esse bonito. As cores são colocadas para belezar, mas também representando aqui na segunda imagem a distância ou a rapidez com que pontos fora convergem para o conjunto, porque pontos fora podem convergir para o conjunto. Agora tem também o conjunto Mandelbrot. Julian morreu no século passado, Benoit Mandelbrot, uns 15 anos atrás, e Mandelbrot criou a ideia fractals. E é um conjunto que, quando você muda a escala, fica quase igual, como o curva de Koch, de bloco de neve.
E o conjunto Julia tem essa propriedade. O conjunto de Mandelbrot é o conjunto dos números C com certa propriedade. Se o conjunto Julia para C é conexo, C pertence ao conjunto de Mandelbrot. Então, vamos ver agora, no centro a gente vê o conjunto de Mandelbrot. E tem vários valores diferentes de C com as imagens do conjunto Julia. Isso é muito interessante que acontece quando consideramos os limites de sequências. E agora, se podemos colocar essa, como faço? Eu consigo Juliar, estamos mudando a escala e veja como as coisas são quase iguais de novo, expandindo e expandindo cada vez mais. Isso tem a ver com alguma propriedade dos números complexos, mas é um pouco misterioso. Então, a gente vê que as imagens parecem quase iguais, um pedaço com escala diferente. Agora, queria falar de conjuntos infinitos de tamanho diferente. Como já falei, uma correspondência bionírica e podemos ver, eu vou mostrar agora que o conjunto de reais não é equivalente ao conjunto de autorais. O número real, vamos pegar seu intervalo de 0 a 1, inclusive com 0 e com 1. Cada número lá tem uma expansão decimal, 0,1 a 2 a 3, onde cada A e a N é entre 0 e 9. E se estão todos 9, temos 1. E tem uma ambiguidade, porque 0,1 seguida de todos os 9 igual a 0,2 seguida de zeros. Agora, vamos supor que haja uma correspondência bionífica entre os naturais excluindo zero para facilitar a conta e o intervalo de 0 a 1. Então, vamos supor que f vai, esse R devia ser para. Então, essas são as. Vamos mostrar que n sem zero não é equivalente aos pontos entre 0 e 1. E para isso, suponha que tem f, que é uma correspondência bionífica. F de n será um número entre 0 e 1. Pegamos Bn diferente do enésimo dígito de f de n. Se Fn é A1, A2, etc. Se An é diferente de 5, então vamos fazer Bn igual a 5. Se An é igual a 5, vamos colocar Bn igual a 6. Dessa maneira, estamos trocando a enésima algoritmo
dígito do f de n. Então, vamos construir assim um número que está no intervalo e que não pode ser nenhum dos f de n. Esse 5 e 6 é para evitar o problema de noves e zeros. Então, isso mostra que não existe essa equivalência. Isso é um teorema de Cantor. Mais adiante, podemos continuar. Eu acho que não vou descartar tarde, eu não vou fazer, apresentar essa demonstração inteiramente, mas para qualquer conjunto A, o conjunto P de A, de todos os subconjuntos de A, inclusive A, conjunto vazio, conjuntos infinitos, P de A não é equivalente a A. E você pode fazer exercício disso. Você considera, suponha que tem um F de A em P de A, que é uma correspondência bionímica. Então, você pode considerar o conjunto de pontos X em A, tal que X não pertence a F de A. X não pertence a F de A. Está no conjunto B. E agora, pode verificar, não vou fazer detalhe agora por detalhe, mas tem uma contradição. Se B pertence a B, B não pertence a B. Se B não pertence a B, B pertence a B. Então, uma contradição. Isso mostra que tem conjuntos cada vez maiores. Não há um conjunto de tamanho máximo. Isso é muito impressionante. E tem toda uma área de matemática para estudar esses infinitos enormes. Mas, agora, para a conclusão, vimos que o infinito na matemática tem múltiplos sentidos. E a lógica matemática tem as suas limitações. Na física, parece que há um tamanho mínimo, mas não sabemos se o universo além do horizonte do Hubble possa ser infinito. Afirmamos que Deus é infinito, mas no sentido que não é sujeito a limitações. E as relações. Há mistérios na fé cristã, mas há mistérios na matemática e na física. Tentamos resolver estes na matemática e física, mas aqueles que na fé são mistérios profundos que não são acessíveis à nossa inteligência. Mas o infinito como limite lembra a nossa caminhada rumo à vida eterna. Você subir, descer, mas vai convergindo. E essa esperança é que vamos chegar. E assim seja. Pela graça de Deus, esperemos. Então, amém. Assim seja.